Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Teixeira e dessa vez a gente vai falar sobre o sensor de chama, só que a gente vai utilizar ele de uma forma diferente. Então já se acomoda aí em algum lugar, dá um like, se inscreve no canal e vamos embora. Bom, como o título do vídeo já propõe, o sensor de chama é o foco da gente nesse vídeo e eu quero falar um pouco sobre ele. Esse sensor, ele basicamente é composto por alguns componentes além do principal. O componente principal é o YG1006. Ele consiste em um fototransistor. Isso mesmo, ele é um fototransistor que consegue filtrar a luz e deixar apenas passar a luz infravermelho. Esse é o grande propósito dele. E como focos de fogo emitem radiação infravermelha também, ele é capaz de detectar. Ele tem esse componente principal, que é o nosso fototransistor, e também este trinpot, um pequeno potenciômetro que você pode ajustar a sensibilidade deste módulo utilizando uma pequena chave de fenda. O circuito integrado aqui consiste em um amplificador operacional justamente para permitir o ajuste dessa sensibilidade junto com o potenciômetro. Nesta versão ele tem 4 pinos, um pino analógico A0, o G, que é o nosso GND ou Ground, o mais, que é a alimentação positiva, o VCC, e o D0, que é uma saída digital. A gente vai focar aqui na saída analógica, que é o A0, tá? Então, consistindo em um fototransistor, a gente conseguiria fazer um pequeno exemplo apenas com o componente principal, o YG1006, ou outro equivalente, talvez você tenha um módulo que não seja ele exatamente, usando a configuração desse tipo aqui, onde o transistor é polarizado, alimentando pelo coletor, e a partir do emissor a gente pega a saída analógica com suporte aí de um resistor de 10K e um capacitor de 10 nano. Só que o nosso módulo é bem mais completo do que isso, então vamos focar nele. O objetivo aqui é controlar uma carga, como diz o título do vídeo, utilizando este módulo. Porém, a gente não vai utilizar só ele. A gente vai utilizar um outro módulo, que é o módulo relé. Então essa é a configuração do circuito que a gente vai utilizar. Passando um pouco aqui por ele, eu vou usar um Arduino Uno e uma pequena protoboard para dar um suporte de conexão. O Arduino Uno ele vai alimentar uma das linhas de alimentação da protoboard com 5 volts e a outra linha eu vou colocar 12 volts. Já já eu explico por quê. O nosso módulo ele vai estar conectado na alimentação de 5 volts. Então está aqui a alimentação o mais na linha positiva, o G na linha do ground, que está conectada ao Arduino, e o nosso módulo relé. Esta versão específica, o componente do relé, ele é 12 volts. Então não adianta eu colocar 5 volts nos terminais do relé, que não vai funcionar. Por isso eu preciso de uma alimentação de 12. Na verdade eu vou usar ela para dois objetivos aqui. O primeiro objetivo é controlar o relé. Eu só consigo fazer o contato fechar com essa alimentação de 12 volts. Com 5 eu não consigo neste módulo específico, tá? Talvez você tenha algum módulo que seja 5 volts. Então esse relé, ele tem os contatos de VCC, a entrada, o ground e mais dois outros pinos. Esses dois outros pinos, ele tem um jumper que fecha o curto entre eles. Caso você use 12 volts para alimentar o módulo, você pode fechar esse jumper e aí você já vai ter 12 volts alimentando o relé. Caso você utilize 5, como é o meu caso, estou utilizando 5 volts do Arduino para alimentar o relé, o que é que acontece? Eu preciso alimentar o relé também com 12, para ele poder fechar o contato. Então a gente tira o jumper, eu só movimentei, deixei um outro pino, e coloco aqui no quarto pino esta alimentação de 12 volts. Então essa alimentação aqui é específica para o componente relé do módulo, o resto é para fazer o circuito funcionar. A carga que eu vou controlar é uma fita de LED, por isso eu estou utilizando o relé pegando os 12 volts, e levando para a fita, assim como o GND está indo também para o GND geral do nosso circuito. Esse circuito acabou não ficando isolado aqui, o circuito que vai ser controlado, poderia, né? A gente poderia controlar uma carga isolada, porque o relé permite isso, mas como eu estou utilizando 12 volts para duas coisas, então acabou que ficou aí compartilhando a alimentação de uma fonte de alimentação externa que eu estou utilizando. Então o Arduino me fornece os 5 volts da USB do computador e os 12 volts eu estou utilizando exatamente esta fonte de alimentação. Então, coloquei algumas considerações aqui para você não esquecer. O módulo do relé utiliza 12 volts e a alimentação do módulo pode ser 5. A fita de LED é 12 volts, que é a carga que a gente vai controlar. A fonte de alimentação utilizada, eu sugiro que seja pelo menos de 1 ampere. Essa daqui vai até 10, então está tranquilo. Se você tiver uma fonte menor, mais simples, você pode utilizar, contanto que a sua fita de LED também utilize no máximo esse 1 ampere. Para o experimento, o Arduino foi mantido ligado ao PC. Como eu falei, a alimentação de 5 volts está aqui sendo utilizada do Arduino. E qualquer controle remoto vai poder funcionar aqui, contanto que ele seja infravermelho. Isso mesmo, a gente vai utilizar um controle remoto de um módulo de TV digital para controlar esta carga.
Não tem nada específico, eu não vou detectar qual é a tecla, tá? Mas a gente vai conseguir utilizar para controlar a carga. O controle remoto, ele emite um trem de pulsos infravermelho, geralmente, que é o comando, né? Que é como o dispositivo detecta qual comando ali do controle foi pressionado. Então, se eu apontar o controle para a câmera, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Vocês conseguem ver piscando aí o controle remoto. Então, esse trem de pulsos aí, o dispositivo original desse controle remoto consegue detectar qual foi a tecla. No nosso caso, eu vou detectar apenas se chegou ou se não chegou alguma luz infravermelha. Então, observe, quando você encontrar algum módulo com a descrição na loja online, por exemplo, módulo para Arduino, sensor de chama para Arduino, entenda que esse para Arduino é uma mera forma de vender, porque esse sensor ele pode ser utilizado com qualquer microcontrolador ou qualquer um outro dispositivo que você consiga plugar ele, contanto que você saiba qual é o protocolo de comunicação ou a forma de controle que você vai utilizar. Por exemplo, esse módulo você consegue utilizar com Raspberry, com Orange Pi, você consegue utilizar com microcontroladores PIC, microcontrolador STM32 ou ARM, enfim, não importa, contanto que você saiba como é a comunicação, como é o protocolo, você pode utilizar com qualquer um. Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui e escrever um código para ver ali no começo como é que esse sensor se comporta. Vamos lá. Bom, com o código aqui vazio praticamente, eu coloquei o sensor no pino A0. Então eu vou colocar aqui uma definição sensor no pino A0. E a saída para controlar a carga ficou no pino 2. Então relé no pino 2. Vou colocar o serial aqui e vou informar que o pin mode do relé é saída. Agora eu vou fazer a leitura do sensor e essa leitura eu vou imprimir na nossa porta serial para a gente ver no monitor serial. Para não ficar muito rápido, eu vou colocar um delay aqui de 100 milissegundos. E aí, vou conectar o Arduino agora e vou mostrar para vocês a montagem disso na bancada e a gente faz o teste. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma mudança aqui no código, só para incluir o if de controle. Então, se a leitura for menor do que, não sei, 512, metade aí do leitura do analógico digital. Se menor do que 512, então eu vou escrever no pino do relé. Um detalhe, tá? Esse módulo de relé, ele é ativo em 0. Então, se eu quiser ligar ele, eu tenho que mandar digital write low. Só que a gente está fazendo um pouquinho diferente. Então, vamos lá, digital write, o relé. E o que eu quero fazer é inverter o estado. Então, vou fazer a inversão do estado utilizando o operador de negação e realizando a leitura novamente desse pino. Então, a negação do digital read relé. Então, se estiver ligado, ele vai desligar. Se estiver desligado, ele vai ligar. Vou colocar um delay aqui. Vou tirar esse delay da leitura, não preciso. Eu vou colocar ele aqui dentro. Para a gente não ter essa ação sucessiva aí do fechamento do contato do relé. Você pode desgastar muito ele, porque é o contato físico, e a gente também não quer que essa lâmpada fique piscando, né? Essa fita de LED. Vamos lá. Vou subir o código. Vou pegar o controle remoto agora e vou apontando aqui para o nosso sensor. Eu vou pressionar. Perceba que o LED no sensor está piscando enquanto eu estou pressionando o botão, mas não dá para ver muito bem aqui a mudança de valor por conta da velocidade da leitura serial. Antes de controlar a fita, vamos lá. Eu vou colocar o delay só para a gente ver a mudança da leitura. Vamos colocar novamente esse delay de 100 aqui. Vou colocar até 200 para dar para ver melhor. A upload terminou, está um pouco mais lento. Vocês vão ver um número bem menor que 1000 agora quando eu pressionar. Ali, 11, 19, 27. Então a gente consegue perceber que já detectou o infravermelho. Tirando agora o delay. Para evitar que o meu LED ligue, eu vou colocar o Digital Write aqui também no Setup. E eu disse que ele tem que estar em High, né, para desligar.
Agora sim, vou lá. Vou ligar a alimentação. O circuito já está alimentado. Vamos ver aqui quando eu pressionar, a gente tem que ver dois comportamentos. Primeiro é aqui na serial, talvez dê para ver o número pequenininho, como a gente já viu. E minha fita de LED tem que acender, então vocês vão ver na câmera aí uma fita acesa, um canhão de luz. Provavelmente aquele delay de 100 milissegundos não foi suficiente. Perceba que ele está ligando e desligando, ligando e desligando. Vamos ajustar isso aí. Vou desligar novamente a fonte. E vou colocar um segundo aqui. Vou subir o código. Vou ligar minha fonte. Agora vamos lá. E aí a gente consegue manter o relé ativo e, consequentemente, a fita de LED ligada. Vou desligar, mostrando aqui na câmera o controle remoto, que a visão da câmera não é tão ampla, mas liguei, botei um pouco mais para longe, desliguei. Claro que a distância também vai depender da sensibilidade do módulo que você tem, da forma que você ajustou a sensibilidade dele, então vale você fazer alguns testes para entender qual é a sensibilidade que ele tem. Já adianto que não é tão sensível como um controle de televisão, porque a televisão não tem só o sensor lá, ele tem aquela parte frontal, que geralmente é um filtro para a luz, só deixando passar infravermelho, mas ele também serve para ampliar a área de absorção ali dessa luz e levar isso até o sensor. Então, com um ponto pequenininho, como esse aqui, é muito pequeno esse ponto para ele detectar uma coisa tão longe ou não direcionada. Se você deixar bem direcionado, vai funcionar. Então temos aí controle da carga utilizando controle remoto. Qualquer tecla deve funcionar. Utilizei o número agora. Dessa outra vez eu utilizei o power e utilizei agora a mudança do canal. Então o módulo, ele é um módulo sensor de chama, porque ele realmente consegue detectar a chama, porque a chama apresenta luz no espectro infravermelho. Dependendo do tamanho da chama, talvez você consiga detectar ajustando a sensibilidade do módulo. Mas aqui nosso objetivo foi ampliar um pouco a visão que a gente tem sobre esses módulos para Arduino, né? Que agora você sabe, se não sabia antes, que não é necessariamente apenas para Arduino. Então era isso, galera. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Percebam que com um módulo super simples dá para fazer uma coisa maneira, uma coisa legal, controlar cargas e não só controlar a fita de LED, mas vocês podem controlar uma carga mais pesada com 220 ou 110, mas se for fazer isso, tome todo o cuidado possível para evitar risco de choque. E me digam aí nos comentários quais outros módulos você utiliza de uma forma diferente ou gostaria de saber se é possível utilizar de uma forma diferente. Comenta aí. Valeu, até o próximo vídeo.